Oi, eu sou o Felipe e o que você acha que é pior? Entrar em uma baleia ou sair dela? Calma aí, Jonas, aperta o seu cinto porque é o que nós vamos discutir hoje. Afinal, Balaenoptera musculus é o nome científico dado pelo zoólogo inglês Carlos Linneu em 1758 para baleia azul. Isso é, na verdade, uma piada. Pelo menos alguns historiadores supõem que esse musculus não seja apenas de músculo, mas um trocadilho com a palavra camundongo em latim, que é mus musculus. É tipo aquele seu amigo baixinho que o pessoal chama de gigante, e essa coisa do tamanho é relevante para nomeá-la porque a baleia azul não é apenas o maior animal que existe hoje, mas também o maior da história do nosso planeta. Ou pelo menos era até alguns meses atrás. Foi em 2023 que o paleontólogo Mário Urbino e sua equipe encontraram o fóssil de um Perucetus colossus, animal que, em vida, deve ter pesado pelo menos umas 2 baleias azuis e meia. Foram necessárias 6 pessoas para carregar cada vértebra. Mas esse é só o começo desses estudos. Então hoje nós vamos focar no bicho que já temos mais informações, que é a baleia azul, porque a maior já encontrada tinha 33,5 metros e a média de peso dela é de uns 130 mil quilos. Apesar de ter um tamanho parecido com o maior animal terrestre que já existiu, o argentinossauro, a baleia azul tem o dobro do peso. E só ela poderia ser pesada assim, porque para um bicho ser desse tamanho, só estando dentro da água mesmo. E o segredo é matemático. A lei do quadrado cubo explica por que animais tão grandes são raros. Quando organismos crescem, ou qualquer objeto na verdade, o seu volume aumenta muito mais rápido do que a sua área de superfície. Então, quando você aumenta ao quadrado o tamanho do animal, o recheio dele aumenta ao cubo, o que dificulta a circulação do sangue e a oxigenação, os ossos não conseguem segurar todo o peso, etc. A não ser que você drible a gravidade enquanto boia na água. Só que as baleias, como um todo, nem sempre vagaram pelos oceanos. Seus ancestrais eram artiodátilos, mamíferos terrestres de 4 patas e cascos iguais adaptados para correr, como girafas, bisões, cervos. Pois é, ignora os peixinhos. Geneticamente, o hipopótamo é o parente terrestre vivo mais próximo das baleias. Ou seja, sim, as baleias são mamíferas e possuem características de mamíferos, o que significa que elas respiram ar e tem pulmões em vez de guelras. Milhões de anos passados no oceano trouxeram essas transformações. As narinas evoluíram para respiradouros situados no topo da cabeça, enquanto os membros posteriores desapareceram completamente e os membros anteriores se tornaram barbatanas, que ainda possuem as estruturas de ossos de dedos, tá? Seus corpos perderam a maior parte dos pelos e uma forma aerodinâmica emergiu. Mas assim como os outros mamíferos, elas possuem sangue quente, mesmo que elas vivam em águas que variam de 10 a 25 graus. No caso delas, por causa de um fenômeno chamado gigantotermia. Animais tão grandes assim têm uma facilidade enorme em manter uma temperatura estável. Quanto mais massa, mais o animal retém o calor. Por isso que mesmo vivendo nas águas frias, elas têm uma temperatura interna parecida com a nossa. 37 graus Celsius. Mas principalmente, como mamíferos, elas botam pra mamar. Mas calma, que por mais que o vídeo sobre mamar já foi semana passada, nesse aqui eu vou falar apenas brevemente do pênis das baleias. Só depois, claro. Para ser mais hidrodinâmico, os mamilos da mamãe baleia ficam invertidos na glândula mamária até que o bebê comece a cutucar onde eles começam a apontar. A mãe, então, começa a jorrar leite na água. As baleias, que não têm lábios, obviamente, não conseguem chupar mamilos. Em vez disso, os quase 200 litros de leite são meio que arremessados dentro da boca do bebê. E assim permanecem por 5 a 6 meses, bebendo esse leite no meio da água salgada. Como eu falei no vídeo anterior sobre leites, uma característica dos mamíferos é a difiodontia, essa troca de dentes de leite. Só que essa é uma característica que as baleias não têm. Até porque uma das características dos misticetos em geral é não ter dente. Eles se alimentam através da filtragem da água, o que nos ajuda a desvendar um dos mistérios sobre as baleias. O que aconteceria se você entrasse em uma baleia? Mas pela boca para começar. É como se no lugar da dentição comum, as baleias tivessem uns pentes na boca. Assim, elas vão penteando a água e prendendo um lanchinho no caminho. Esse filtro é feito de marfim e colágeno. Quando uma baleia azul decide que é hora de comer, ela começa expandindo os seus sulcos ventrais, as
pregas da sua garganta, e isso cria um espaço cavernoso para a próxima refeição. Com a boca bem aberta, a baleia acelera na água, engolindo pouquinha água, só mais de 64 mil litros em um único gole. Depois que a baleia absorve essa enorme quantidade de água, ela fecha a boca. As barbatanas agora cobrem a abertura da boca, formando uma barreira. A baleia então usa sua língua, que tem basicamente o peso de um elefante adulto, para empurrar a água para fora, deixando para trás uma porção de krill, que é esse bichinho aqui que parece um camarão. Se por algum acaso incrível você estivesse no meio desse almoço e a baleia te papasse como quando a gente engole um mosquito sem querer, você poderia ficar tranquilo. A baleia não ia te engolir e você não ia ter que ficar chorando pelo gepeto lá dentro. Isso porque você ia morrer muito antes. Se você se encontrasse inteiro dentro da boca de uma baleia azul, o primeiro obstáculo seria o risco de ser esmagado contra o palato da baleia durante o processo de alimentação. São mais de 2 toneladas de língua te empurrando contra o céu da boca, lembra? Supondo que você tenha sobrevivido milagrosamente a uma linguada de baleia, a garganta estreita do animal torna impossível a passagem de qualquer coisa menor do que pequenos peixes ou pássaros passarem. Apesar do seu tamanho descomunal em todos os níveis, a garganta da baleia tem em média 10 centímetros de diâmetro. Só a cabeça humana já é mais de 5 vezes maior que isso. O máximo que aconteceria é você virar uma tosse casual e ser cuspido que nem um catarro todo amassado. A única baleia que tem uma garganta com abertura o suficiente para te engolir inteiro é a cachalote. Essas baleias já foram registradas comendo lulas de mais de 9 metros. Mas pode ficar tranquilo mais uma vez, porque uma cachalote jamais ia te engolir inteiro. Isso porque ela tem dentes serrilhados extremamente potentes com os quais ela ia te despedaçar em vários pedacinhos. Isso com só algumas mordidas. Você seria engolido em pedaços, não tem com o que se preocupar. Isso é bom porque se você acha uma jornada estreita e claustrofóbica entrar, imagina sair. Claro, obter informações sobre o tamanho do ânus de uma baleia azul não é uma tarefa fácil. Matthew Leslie é um professor de biologia e especialista na preservação das baleias que destacou que os dados históricos sobre grandes espécies de baleias muitas vezes vêm de uma época em que elas eram alcançadas não para estudos sérios como examinar o seu cozinho, mas apenas a caça. Então, quase tudo que sabemos sobre esses animais costuma vir de uma visão de que a baleia é um produto. E ninguém vai querer comprar o cu de uma baleia. As poucas vezes que suas genitálias foram medidas foi para ver o que podia ser extraído e vendido dali. Impulsionados pela busca por sangue, carne e gordura das baleias, enquanto os baleeiros vagavam pelos mares, eles acabaram fazendo medições do ânus ao clitóris. Isso ajudou a fornecer algumas informações sobre a anatomia das fêmeas das baleias azuis. Mas esses registros históricos não são o bastante. Compreender o tamanho de um ânus envolve considerar o conteúdo que ele trata. Como eu disse anteriormente, ao contrário dos animais com dietas fibrosas, as baleias azuis se alimentam de krill. Essa diferença alimentar, destacada pela doutora Dara Orbach, afeta a composição das suas fezes, que parecem mais uma gelatina líquida do que cocô sólido. Em 2015, por exemplo, um grupo de mergulhadores virou matéria da BBC depois que quase se afogaram num tornado de cocô feito por uma cachalote. A baleia azul, por exemplo, pode defecar mais de 200 litros de fezes por evacuada. Para se aprofundar na pesquisa sobre o cocô de baleia, os cientistas usam a escala fecal de Bristol, uma metodologia desenvolvida em 1997 para descrever a aparência e a consistência das fezes. A escala, que varia do tipo 1, que é duro, semelhante a uma noz, ao tipo 7, que é líquido puro, fornece uma classificação quase quantitativa que ajuda a entender o ânus que a fez. Então não precisa necessariamente entrar no cu de uma baleia. Você deve imaginar que um animal cujas fezes são praticamente líquidas não precisa exatamente do maior ânus do mundo. Desenhos do século XIX dos caçadores da baleia indicam uma abertura anal de 15 a 20 centímetros, mas os cientistas acreditam que isso seja por causa da decomposição do animal, já que eles não conseguiam estudar o cu de uma baleia viva. As estimativas é que o ânus da baleia deve ter uma abertura de 10 a 15 centímetros, praticamente o tamanho de um punho fechado. A biologia sempre dá o tamanho necessário, meninas. Se Deus deu, é porque dá pra usar sem reclamar. Até porque o pênis da baleia azul é um negócio de doido. Ele é reconhecido como o maior pênis do reino animal, com um comprimento médio de 2,5 metros a
3 metros, é maior do que uma pessoa. Mas o pênis da baleia azul, especificamente, é notável não apenas pelo seu comprimento, mas também pela sua forma. Embora ele seja longo, ele é extremamente fino em relação ao seu comprimento. A espessura varia, com alguns relatos indicando um diâmetro de cerca de 46 centímetros. Mas se você é uma pessoa de classe, um intelectual nato, um gênio incompreendido, você deve estar fazendo a pergunta certa nesse momento, que é: mole ou duro? Medir o pênis de uma baleia azul durante o ato sexual é uma tarefa desafiadora. Normalmente o órgão fica escondido no corpo da baleia e só emerge por uma fenda genital durante o ato de cópula. Mais ou menos como os cavalos fazem. Isso torna a medição precisa praticamente impossível. Afinal, quem é que vai lá se intrometer no romance das baleias com uma fita métrica na mão? Então, os dados disponíveis acabam variando. Mas o Museu Fálico Islandês abriga o maior pênis de uma baleia azul já encontrado, que mede impressionantes 1,70 m e pesa 70 quilos. Um homem adulto é praticamente um pinto de baleia. Mole, porque para contextualizar, isso é só uma parte dele. É só a cabecinha. O órgão completo, quando em uso, teria cerca de 5 metros de comprimento e pesaria quase meia tonelada, muito acima da média de uma baleia azul. Só que isso não é puro voyeurismo não, tá? Os cientistas usam o comprimento do pênis como um indicativo da maturidade da baleia. As medições são comparadas ao tamanho dos testículos e à histologia da baleia para avaliar o seu desenvolvimento. Pela preservação das espécies, é importante entender como funciona a reprodução desses bichos. E todo mundo aqui é adulto, né? Não dá pra falar em reprodução sem falar em pênis. E em vagina, porque coitada da senhora baleia que vai receber uma peça desse tamanho. Mas como vocês devem imaginar, estudar as vaginas das baleias também não é nenhum piquenique no parque. Na biologia, alguém vai ter que fazer o trabalho sujo. E esse é o momento que o vídeo vira basicamente um daqueles artigos nada a ver da Universo. O machismo embaixo d'água. Como o pênis dos baleios criou uma rede de misoginia da extrema direita. Não, mas falando sério agora, pior que existe mesmo um preconceito de gênero na investigação científica. O pênis da baleia vai parar até em museu, enquanto a vagina praticamente não se tem informação. Uma abordagem não convencional para estudar as vaginas das baleias é voltar lá para o século XIX, quando nossos antepassados olhavam para os cus das baleias. Lembra que eles mediam do ânus ao clitóris? Os naturalistas da época não hesitavam em dissecar mamíferos marinhos. Isso acabou ajudando a fornecer informações das estruturas reprodutivas. Mas, como eu disse, os dados variam tanto que não dá para afirmar muita coisa com segurança. O jeito era colocar a mão na massa. As vaginas das baleias sempre foram um mistério, até que em 2017, para descobrir os segredos das vaginas dos cetáceos em geral, um grupo de cientistas recolheu 59 tratos reprodutivos de 20 espécies diferentes de golfinhos e baleias que chegaram à costa e morreram de causas naturais. Ao dissecar e examinar cuidadosamente esses espécimes, os investigadores pretendiam medir e contar as dobras na estrutura vaginal. Mas antes, uma rápida palavra dos nossos patrocinadores, que no caso sou eu mesmo. Sim, eu escrevi um livro. Ele se chama 3 Pesadelos. Nele, nós vamos discutir alguns dilemas morais através da ficção. 3 histórias assustadoras sobre as piores torturas que um ser humano pode aguentar. Uma menina que acorda presa dentro de um caixão a 7 palmos e um rapaz perseguido por um stalker louco. Se você quiser ler, pode encontrar o link no primeiro comentário fixado. Depois de ler, deixa lá sua avaliação e recomenda para aquele seu amigo que adora uma boa história de terror. Ajuda muito a carreira desse jovem escritor carioca. Agora sim, de volta ao vídeo. O estudo revelou que o diâmetro vaginal médio de uma baleia azul é de 21 centímetros, com variações correspondentes ao tamanho do animal, que provavelmente dilata para receber a peça do senhor baleio. Mas, tirando as piadinhas sobre machismo, uma das razões para o conhecimento limitado sobre a morfologia vaginal dos cetáceos é a complexidade da anatomia reprodutiva feminina. Ao contrário dos pênis, que são facilmente acessíveis, as vaginas são aberturas, que terminam em tubos longos com entranças e dobras complexas. É difícil você conseguir extrair um buraco. O que essa pesquisa descobriu é que a vagina das baleias tem várias dobras e reentrâncias que funcionam meio que como portinholas para evitar que entre água no lugar onde o sêmen é depositado. E tem uma teoria mais doida ainda de que essas dobras seriam, na verdade, músculos que funcionariam como uma ferramenta para aceitar ou negar o macho. Se um macho indesejado tentasse engravidá-la, ela poderia simplesmente fechar a portinha
e cuspir o sangue pra fora. Mas agora seja sincero comigo. Seja sincero com você mesmo. Em qual outro canal você veria um vídeo sobre ânus, vagina e pênis de baleia? Se esse conteúdo fascinante e revolucionário não ganhar o seu like aqui embaixo, eu não sei mais o que vai ganhar, tá bom? Tudo que eu posso te dizer é que a gente se vê no próximo vídeo. Fui!